Olá, meu nome é Vitor, sou aluno do curso de Engenharia de Materiais da Unila. Essa apresentação é para a disciplina de Técnica de Análise de Superfícies, por espectroscopia de fotoelétrons e tratamento de dados espectrais e de imagem, disciplina ministrada pela professora Nazir Monteiro dos Santos. E eu irei abordar aí o tópico 2 da disciplina, Instrumentação e Aplicações da Técnica XPS. Minha apresentação está dividida nos seguintes tópicos. Inicialmente, irei começar falando sobre os componentes do equipamento XPS e suas funções, seguido pelo sistema de vácuo, a preparação de amostras para análise de XPS, procedimento experimental para amostras metálicas, isolantes e cerâmicas, aplicações da técnica XPS e, por último, as referências. Os equipamentos de XPS, eles consistem de uma fonte de raio-x, um analisador de energia para os fotoelétrons, um detector, sistema de vácuo, sistema de gás, sistema óptico, manipulador de amostras, câmaras, entre outros componentes. A análise para identificação dos fotoelétrons requer que as amostras sejam colocadas em uma câmara de ultravácuo. Considerando que a energia de fotoelétron depende da energia do raio-x, então a fonte de excitação de elétrons deve ser monocromática. Além disso, a energia do fotoelétron é analisada por um analisador eletrostático e os fotoelétrons são identificados por um tubo multiplicador de elétron ou um detector multicanal. Aqui nós temos duas imagens que mostram o equipamento XPS e as principais partes, os principais componentes do equipamento. Uma fonte de radiação eletromagnética é empregada para ejetar os elétrons da amostra na análise por XPS. Dois tipos de fontes convencionais de fótons são usadas para ejetar os elétrons. Nós temos, primeiramente, uma lâmpada de descarga de hélio e, segundo, uma fonte de raio-x moles, específica aos elétrons de valência usados em XPS. Falando um pouquinho sobre alguns dos principais componentes do XPS, nós temos, primeiramente, a fonte de raio-x, que consiste de um cátodo que emite elétrons. Esses elétrons são acelerados contra um ânodo sólido refrigerado com água. A colisão entre os elétrons emitidos e os átomos da superfície da amostra retiram elétrons dos níveis profundos dos átomos, gerando vacâncias, as quais são preenchidas por elétrons de outros níveis mais energéticos, emitindo fótons. O detector de elétrons ele consiste em um ou mais multiplicadores de elétrons que geram elétrons secundários acelerados ao longo do dispositivo. O princípio do detector é contar eventos de elétrons baseado em circuitos de tempo para definir a posição exata do fotoelétron. Aqui nós temos uma imagem com destaque para o detector de elétrons. O analisador de elétrons ele é essencial para selecionar a energia cinética, uma vez que a amostra excitada por raio-x pode emitir fotoelétrons de qualquer orbital com energia menor que a energia do fóton incidente. Os analisadores mais utilizados são do tipo hemisférico. O analisador hemisférico ele consiste de duas semisferas metálicas concêntricas, lentes de fenda de entrada, fenda de saída e detector de elétrons. Entre as semisferas é criada uma diferença de potencial que induz uma trajetória hemisférica do fotoelétron. Somente os elétrons com uma determinada energia cinética deverão atravessar o detector de elétrons. O monocromador é um dispositivo óptico que transmite uma faixa estreita de comprimentos de ondas de luz mecanicamente selecionável das radiações escolhidas de uma larga faixa de comprimentos de onda disponíveis na entrada. Além disso, um outro dispositivo também muito importante é o neutralizador de cargas, que é utilizado para análise de amostras com baixa condutividade. Nós temos uma imagem de um neutralizador de carga. O sistema de vácuo ele é composto por vários dispositivos, vários componentes, onde a gente pode destacar bomba mecânica rotativa, a bomba turbomolecular, a bomba de íon, as válvulas e os medidores de pressão. A bomba mecânica rotativa ela produz o vácuo primário até o vácuo médio. A bomba turbomolecular ou bomba difusora produz desde o vácuo médio até o alto vácuo. E a bomba iônica é utilizada para bombear isoladamente a câmara de análise da amostra, câmara principal, que propicia uma pressão residual próxima de 10 elevado a menos 11 torr. Aqui nós temos uma imagem com
cada tipo de bomba e as características de cada uma delas. A câmara primária ou pré-câmara do equipamento XPS é usada para transferência de amostras para a segunda câmara, após todo o sistema de vácuo estar funcionando com pressões adequadas. A câmara principal é dedicada exclusivamente à análise de amostras. As amostras são analisadas somente depois que a câmara atinge a pressão de ultra alto vácuo. Aqui nós temos uma imagem com destaque para as bombas, bomba mecânica, bomba turbomolecular e a câmara de análise, também a câmara de tratamento da amostra. Falando agora da preparação de amostras para análise XPS. A amostra é anexada ao porta-amostra e fixada no suporte adequado e introduzida manualmente no manipulador de amostras. Em seguida, a amostra é conduzida até a câmara primária, depois conduzida até a câmara secundária e finalmente conduzida até a câmara de análise de ultra alto vácuo, onde aí sim elas pode iniciar a sua análise. Aqui nós temos uma imagem onde ela mostra modelos de suportes para a fixação das amostras. Algumas técnicas são recomendadas para a preparação de amostras especiais, tais como a remoção de material volátil, remoção de contaminantes orgânicos não voláteis, eating, abrasão, fratura e raspagem, moagem em pó, entre outras técnicas. O procedimento experimental que é realizado e deve ser realizado durante o preparo dos diferentes tipos de amostras. Para garantir a precisão dos dados, o equipamento XPS ele deve ser calibrado regularmente durante as análises. A melhor maneira de verificar a calibração é gravar espectros adequados de amostra padrão de ouro 4F, prata 3D ou cobre 2P. Os espectros eles devem ser obtidos com uma largura de varredura estreita na faixa de 5 a 10 elétrons-volts e passagem de energia em alta resolução de 23,5 elétrons-volts. Esses dados são fundamentais para manter a linearidade da escala de energia e sua posição, localização do nível Fermi. Falando um pouco agora sobre as aplicações da técnica XPS, é possível verificar a aplicação da técnica através de um artigo, artigo com o título Utilização de XPS na caracterização de poliésteres à base de glicerol. Então, o resumo desse artigo, ele aborda e fala que foram preparadas duas séries de poliésteres a partir da reação do glicerol com ácido tereftalato e ácido fumárico. A partir das energias de ligação do carbono 1s e do oxigênio 1s, foi possível determinar os grupos presentes na superfície do polímero. Também foram calculadas as concentrações dos grupos funcionais. Na introdução do artigo, ele aborda que o glicerol, produzido em larga escala como coproduto do biodiesel, aparece como matéria-prima atraente para a produção de poliésteres. Os poliésteres têm ampla faixa de aplicações, sendo produzidos através de reação de policondensação entre dióis e diácidos na presença de catalisador. E nesse trabalho, poliésteres preparados a partir do glicerol e dos ácidos tereftalato e fumárico, ambos dicarboxílicos, foram caracterizados por espectroscopia fotoeletrônica de raio-x, XPS, para a determinação dos seus grupos funcionais superficiais, assim também como a utilização da técnica FTIR, espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier. No procedimento experimental, foram preparadas 4 amostras, sendo utilizadas as razões molares de glicerol ácido de 1:1 e de 1:1,5, como a gente pode observar na tabela 1. Aqui na tabela 1 nós temos as 4 amostras que foram preparadas, PGTF1, PGTF2, PGFUM1 e PGFUM2, com as razões molares de glicerol para ácido de 1:1 e de 1:1,5. O glicerol foi produzido no reator e aquecido a 90 graus Celsius sob agitação mecânica constante. Em seguida, foi acrescentado o ácido e a temperatura foi elevada a 120 graus Celsius. Adicionaram-se 2 gotas do catalisador e a temperatura foi elevada a 180 graus Celsius, ocorrendo a policondensação. Os produtos finais foram caracterizados tanto pela técnica FTIR quanto pela técnica XPS. Então, nos resultados de discussão, o artigo ele traz 2 figuras, a figura 2 e a figura 3.
Então, os espectros em alta resolução do carbono 1s e do oxigênio 1s são apresentados nas figuras. Os espectros gerais, eles indicaram a presença dos componentes principais do polímero, ou seja, do carbono e a presença também do oxigênio. A análise do espectro do carbono 1s para a amostra PIG-FUM, como a gente pode verificar aqui na figura 3, indica a presença de 3 espécies de carbono. A primeira há uma energia de ligação de 284,8 elétrons-volts, característica do carbono alifático CC, e ao carbono ligado com hidrogênio. A energia de 286,3 elétrons-volts associada à presença de grupamentos éster, e a energia de 288,5 e 288,8 elétrons-volts associada ao grupamento carboxila. A deconvolução do espectro C1 na amostra de PIGTF, ela indica a presença de 4 picos. Os 3 primeiros picos apresentaram energias de ligação próximas àquelas dos polifumaratos. Quais são essas energias de ligação? 286,5 e 286,7 elétrons-volts, energias associadas ao carbono ligado com oxigênio, e energia de 289 elétrons-volts associadas às carboxilas. Além disso, o quarto pico ele apresentou uma energia de ligação de 291,2 elétrons-volts, indicando a presença de carbono aromático, como esperado para essa amostra de acordo com a literatura. A relação de oxigênio e carbono, calculada da unidade polimérica de base do polímero do ácido fumárico, é de 0,8 e a do polímero do ácido tereftalato de 0,56. Os valores dessas razões, determinados por XPS, foram de 0,8 e 0,6 respectivamente, como a gente pode observar aqui na tabela 3. Na conclusão do artigo, os autores concluíram que as análises por XPS indicaram a formação dos ésteres, assim como a presença da cadeia alifática e do anel aromático. Os grupamentos carboxila das extremidades das cadeias foram evidenciados e as concentrações dos grupos determinadas. A análise por XPS permitiu diferenciar as proporções de cada grupo nos diferentes poliésteres, compatíveis com as razões oxigênio e carbono esperadas. Essas foram as referências utilizadas e obrigado pela atenção de todos.